Esse anime só melhora, mano. Sério, Sword Art Online Alicization tá incrível, cada vez melhor. Eu não vou cansar de elogiar ele aqui enquanto estiver analisando, pelo jeito. Eu gostei muito desse episódio 6. Eu posso dizer que ele foi o que eu esperava, de certa forma, não no sentido de ser previsível, mas vocês que estão acompanhando aqui as minhas análises talvez tenham percebido que ele tirou várias dúvidas que eu tinha em relação à história e não foi do jeito que eu não gostaria que fosse. Esse é o mais importante. Por exemplo, eu tava com a dúvida se a gente ia ficar preso naquele mundo virtual e aí só iria voltar quando fosse para descobrir que o Kirito estava lá preso naquela máquina e não tinha passado quase tempo nenhum desde que ele sofreu o acidente. Não foi isso então, de fato não repetimos o plot de Digimon simplesmente, e tudo foi bastante explicado nesse episódio 6, o que eu acho ótimo porque eu realmente estava muito curioso para entender melhor como é que estava funcionando essa parada no mundo real. Pelo jeito no próximo episódio a gente já volta pro mundo virtual e agora sim volta mais tranquilo, no sentido de que eu tô mais satisfeito com as informações que o anime me passou. E apesar de estar legal acompanhar o Kirito preso lá dentro, eu tava um pouco ansioso para saber realmente o que estava acontecendo do lado de fora. Agora eu sei, eu realmente tô interessado em novamente mergulhar em Underworld, né, no submundo. Eu quero ver sim o Kirito nesse novo mundo virtual, porque eu me sinto mais confortável com a história mesmo. E eu não acho que isso é ruim, de forma alguma. Eu acho interessante quando o anime ou a série, enfim, te proporciona esses sentimentos de angústia, de aflição, de curiosidade, mas no geral o anime não pode ser desagradável para quem tá assistindo. Ele não pode te causar uma sensação desconfortável mesmo, pelo menos não por muito tempo, porque isso pode acabar deixando de ser prazeroso para te fazer sentir que a série não tá entregando o que você esperava dela, que inclusive é um dos motivos pelos quais muitas pessoas não gostaram de Sword Art Online. Então, esse episódio 6 foi um pouco mais complexo do que os anteriores, por isso eu vou tentar pegar mais os pontos centrais da história para explicar caso alguém não tenha entendido alguma coisa. Começando pela situação do Kirito mesmo. O que aconteceu com ele? E aí, ele teve uma morte cerebral? Ele tá em coma? O que tá rolando? Bom, o anime então ele deixou bem claro que de fato o Kirito poderia ter perdido algumas funções cognitivas, ou seja, o seu cérebro realmente sofreu danos. Mas esse sistema novo, o STL, o Soul Translator, ele não simplesmente impede que o cérebro do Kirito sofra esses danos, né? Ou impede que ele pare de se deteriorar. Não, ele também consegue auxiliar na criação de uma nova rede neural. Ou seja, ele está ajudando o Kirito a reparar os danos e não apenas a impedir que o seu cérebro perca ainda mais capacidade, não. Ele está de fato tratando o Kirito, ou seja, o Kirito teve problemas no seu cérebro, realmente foi danificado pelo tempo que o coração dele parou de bater, isso aconteceu, mas ele está mesmo sendo tratado. E é basicamente por isso que ele está preso nesse novo mundo virtual, ele não pode sair de lá em hipótese alguma, porque enquanto ele está lá jogando, o seu cérebro está sendo reconstruído. Mas por que esses cientistas malucos que desenvolveram esse sistema super complexo têm tanto interesse no Kirito? Por que eles foram lá se preocupar em salvar a vida desse jovem qualquer e colocar ele nesse sistema extremamente sigiloso, correndo risco inclusive de quebrar o sigilo de toda essa operação, como acabou acontecendo e foi questionado no episódio? E a explicação disso, sinceramente, para mim foi muito boa, bem convincente e que faz todo sentido. Realmente o Kirito ele tem uma característica especial que faz com que ele seja desejado por essa corporação. É o fato de que eles precisavam de alguém que estivesse muito habituado aos mundos virtuais, mas não podia ser alguém treinado por uma semana ou mesmo por um mês, não. Precisaria ser alguém que tem experiência de anos lá dentro. Então, teria que ser alguém que ficou preso em Sword Art Online, lá naquele evento catastrófico. É claro, existiam várias outras pessoas que também passaram por todo o trauma daquele jogo, mas o Kirito ele não é simplesmente um dos jogadores de Sword Art Online, ele é o jogador de Sword Art Online, por isso ele é mais valioso do que todos esses. Ele foi o melhor player, então ele é o que tem mais experiência, mais capacidade de conseguir realmente não só sobreviver naquele mundo, mas desempenhar um papel importante naquele mundo virtual, porque a gente vê que os caras não são simplesmente bons samaritanos que estão ali preocupados com a saúde do cérebro do Kirito, não. Eles têm sim objetivos escusos por trás disso tudo. Mas para entrar nesse ponto, primeiro a gente tem que entender o que é esse novo sistema de inteligência artificial
artificial, especialmente, e também esse novo mundo virtual, o submundo, que é um mundo virtual muito próximo da nossa realidade. Por que que ele é assim? Então, esses cientistas, eles estavam pesquisando a inteligência artificial perfeita, a gente pode mais ou menos falar dessa forma. E eles colocam lá dois termos que são dois termos em inglês, e é um pouco, eu nem me lembro quais são os termos, mas basicamente eles estão falando que a maior parte das inteligências artificiais, elas são criadas de baixo para cima, e essa que eles estão querendo criar é de cima para baixo. O que isso significa? O conceito básico de inteligência artificial é criar um computador que tenha a capacidade de aprender sozinho, mas isso acabava limitando o computador às coisas que ele não tinha capacidade de aprender por conta própria, das coisas que ele não tinha um contato prévio. Então essa inteligência artificial teria uma série de limitações. Essa inteligência é feita de baixo para cima porque ela realmente vai se construindo desde a base. Então eles pensaram em fazer meio que o caminho inverso e criar uma inteligência artificial a partir do cérebro humano ou da alma humana. Então eles estavam fazendo isso, transferindo a alma humana, o cérebro humano, as milhares de conexões cognitivas do cérebro humano, eles estavam passando isso para dentro do computador. O que eles criaram é praticamente um scanner de cérebro. Eles conseguiam escanear o cérebro de qualquer pessoa e passar para dentro de um computador. Eles criaram lá um negócio que conseguia armazenar todas essas informações que são gigantescas, né? O cérebro humano tem uma capacidade de armazenamento inacreditável, pelo menos se você não for um funkeiro, e os caras conseguiram com sucesso fazer essa transferência do cérebro humano para dentro do computador. O problema é que, como eles deixaram claro, o cérebro humano ele é tão rico e complexo que ele não conseguia se adaptar ao fato de ser uma mera cópia ou uma existência não natural. Todos eles meio que entravam em choque e tiltavam quando se davam conta de que eles estavam presos dentro de um computador e que eles não eram os autênticos, porque eles não conseguiam nem mesmo fazer essa diferenciação. Cara, se eu sou a cópia, eu deveria saber que eu sou a cópia, não é? Mas eu não sinto como se eu fosse a cópia, porque ele é uma cópia perfeita do original, então ele não tem como saber. É mais ou menos como a história da clonagem, quando o clone não tem essa noção de se ele é ou não o clone. Várias vezes já foi apresentado em várias obras essa dualidade de personagens que se multiplicam ou que se clonam, quando eles se confundem e já não sabem mais qual é o real, qual que é o falso. O conceito aqui é bem parecido. Como resolver isso então? Criando inteligências artificiais desde o princípio. Eles basicamente transferiram cérebros ou almas de bebês recém-nascidos para dentro de um programa de computador. Então aquelas inteligências artificiais todas que a gente viu, Kirito, interagindo lá dentro daquele mundo e eles perguntando, cara, como é que pode? Isso tá real demais. Realmente são inteligências artificiais hiperrealistas que são construídas de cima para baixo nesse novo sistema, nesse novo mecanismo, portanto muito mais reais. Elas são praticamente pessoas mesmo, só que pessoas que foram transferidas para dentro de um computador e estão vivendo em um mundo virtual. Esse mundo virtual, inclusive, foi criado com base naquela semente de Sword Art Online que a gente viu lá nas primeiras temporadas, que foi disseminada e a partir daí foram criados todos os outros jogos de... qual que é a sigla mesmo? Enfim, aquele RPG super real que você coloca um capacete e entra no mundo. VRMMORPG, alguma coisa do tipo. A questão é, isso deixou bem claro que esse Underworld também é com base na semente de Sword Art Online, por isso o Kirito também tem acesso às suas técnicas de espada, novamente, tudo fazendo bastante sentido. E esse mundo virtual foi criado praticamente apenas para comportar essas inteligências artificiais para que elas pudessem crescer e se desenvolver em uma sociedade virtual, e assim elas não iriam tiltar e não teriam o problema de se deparar com a cruel realidade de ser uma mera cópia, porque elas cresceram dentro daquele mundo achando que aquilo lá era a realidade, que tudo aquilo era real, o que explica completamente por que aquele mundo funciona daquela forma, que eles veem os painéis digitais com naturalidade e aquele código de tabus lá também, que foi uma coisa criada como um sistema de leis perfeito que só poderia funcionar realmente em um mundo virtual, porque a partir do momento que você faz qualquer coisa de errado, o sistema de um mundo virtual consegue reconhecer imediatamente e aí você será punido, não tem como fugir daquilo, você não pode tapear o sistema. E aí a gente entra na questão crucial de tudo isso. Esse mundo virtual, ele ainda tinha esse problema, que é o fato de ele ser um mundo perfeito demais. Ninguém ali cometia nenhum tipo de crime, porque ele sabia que seria punido se ele quebrasse esse código de tabus, então todo mundo passava a vida toda fazendo o que era designado a fazer,
e eles não assassinavam outras pessoas, eles não roubavam, enfim, eles não cometiam nenhum tipo de delito, porque senão daria ruim imediatamente. E apesar disso parecer ótimo, porque é como uma sociedade deveria ser, né, com todo mundo fazendo o que é certo e com a lei sendo seguida rigorosamente, não era esse o objetivo dos cientistas que estavam por trás daquilo. Como a Asuna matou a charada, eles queriam sim inteligências artificiais que fossem capazes de matar, porque desde o começo tudo aquilo foi visto como uma arma de guerra, basicamente. O cara fala que desde que ele viu o primeiro conceito dos RPGs virtuais, dos mundos virtuais de Sword Art Online, ele já pensou na aplicação daquela ferramenta como uma arma de guerra de última geração extremamente eficiente, e a partir daí vem todo o estudo que a gente viu sendo esclarecido ao longo desse episódio. Devo dizer que de longe é a motivação mais realista, mais interessante, mais coerente de tudo que a gente viu em Sword Art Online, ou seja, realmente tem vilões sendo bem trabalhados, e eu até acho isso muito interessante, porque eles são vilões, né? Ele não é aquele tipo de vilão que você olha de cara, tá, esse aqui é o do bem, esse aqui é o do mal, então eles vão brigar um com o outro. Não, é aquela dualidade do mundo real, de fato. Você tem vilões que não são realmente vilões, são pessoas com interesses diferentes, você não sabe dizer exatamente se esse cara é um vilão, ele simplesmente tem propósitos escusos mesmo. Você pode questionar o que ele quer fazer com aquilo tudo, mas não necessariamente ele é um vilão. É claro que dentro da obra, sim, ele cumpre todas as funções de um vilão, mas vocês entenderam, né? Até porque, querendo ou não, esse cara tá salvando o protagonista. Porém, sabendo de tudo isso, né, que a gente descobriu nesse novo episódio, aquela teoria que eu levantei na análise passada de que talvez ele tivesse encomendado o ataque do Kirito, faz ainda mais sentido, né? Porque aparentemente ele precisava do Kirito imerso nesse mundo para conseguir desenvolver ainda mais o seu projeto. Afinal de contas, por que ele precisava de um humano ali dentro? Porque ele pensava que talvez um humano que tivesse suas memórias apagadas, enfim, alguém que fosse do nosso mundo, mas que entrasse ali como sendo um ser novo, ele pudesse meio que corromper o sistema. E talvez ele pudesse mudar essa coisa de que todos os habitantes seguem à risca o código de tabus e que ninguém burla absolutamente nada da lei. E ele estava certo, porque de fato, quando o Kirito entrou nesse mundo, ele acabou induzindo a Alice a quebrar um dos tabus, e também por isso, pro avanço da pesquisa dele, era muito importante que ele tivesse ainda mais o Kirito dentro daquele mundo, dentro daquele universo. E ele conseguiu, né? Graças ao incidente, o Kirito está obrigado a viver ali dentro porque aquilo é que está recuperando o seu cérebro. E aí, seria muita viagem imaginar que ele foi atrás daquele cara sabendo que ele já tinha um histórico ali com o Kirito desde o tempo de Sword Art Online e meio que encomendado ele para atacar o cara e dado uma injeção letal que parasse o coração do Kirito apenas por alguns minutos para causar um dano reversível ao cérebro dele, contanto que ele estivesse no seu equipamento, no seu aparelho, exatamente como ele precisava, tudo faria bastante sentido. Eu até acho que seria uma solução interessante. Agora, vendo por toda essa explicação que a gente viu nesse episódio, parece que funcionaria, mas é realmente só uma teoria. Talvez não seja nada disso, tenha simplesmente sido uma grande coincidência, né? Acabou sendo muito conveniente que o cara que ele estava fazendo testes teve essa pseudo-morte cerebral que ele conseguiria tratar nesse equipamento dele, que era exatamente onde ele precisava que o Kirito estivesse. E pode ser. Talvez tenha uma outra explicação também para tudo isso, não sei. Mas eu realmente gosto muito de episódios assim, cara. Eu gosto de ver as peças se encaixando, eu gosto de ver um anime que se preocupa em explicar com cuidado todas as questões, tipo, por que o personagem tá aqui, por que ele, sabe, não foi tudo mera coincidência, e qual é a motivação do vilão, o que tem por trás de tudo isso, do plano, como é que funciona esse novo mundo, e como é que a Asuna chegou até ali, o interesse dela naquilo. Tudo tá funcionando muito bem até aqui. Sword Art Online Alicization está sendo muito bem escrita, sim. Pelo menos a adaptação está muito boa. Eu acredito que a Light Novel também seja, porque ela é cheia de elogios. Então se você fica falando, o escritor de Sal é ruim, ele não sabe escrever. Cara, essa temporada tá sendo muito bem escrita, os detalhes estão muito bem trabalhados. Pelo menos nesse começo, eu tenho praticamente nenhuma crítica a fazer. Realmente, o que eu critiquei nas minhas primeiras análises meio que já foi compensado, eles já souberam trabalhar isso. E os pontos que eu tava com medo que acabasse caindo em um clichê muito previsível não aconteceu. Então tá tudo funcionando muito bem, tanto o mundo virtual quanto o mundo real estão muito interessantes de acompanhar. A função do Kirito, a função da Asuna, a função dos vilões, todas elas muito bem definidas, todas elas sendo muito bem exploradas, muito bem trabalhadas, todas as peças se encaixando como um maravilhoso quebra-cabeça. Cara,
Essa temporada realmente está começando de forma brilhante e eu tô com muita expectativa para a continuação dela. E digo mais, alguns pontos desse episódio melhoraram a primeira temporada, com as explicações do cara que estava por trás de Sword Art Online mesmo e daquela mulher que era o par romântico do cara, enfim, era a mulher dele de fato, aquele lance dela contando pra Asuna sobre a bomba e que aquilo era só uma fachada porque na verdade ela sabia de tudo, mas era justamente para fazer com que ela não fosse cúmplice, como se ela estivesse sendo forçada a trabalhar com ele. Tudo aquilo foi muito bem feito, muito legal. Cara, todos os diálogos estão sensacionais, todas as explicações e novamente eu não preciso nem falar da animação, toda análise eu vou falar isso aqui, cara, a animação tá linda. Nossa, mas o que exige de animação? Um episódio que é praticamente só diálogo? Cara, exatamente, você vê que até em episódios que são essencialmente diálogos, a animação tá bonita, tá muito bem trabalhada. É um anime muito caprichado, do começo até o fim, desde o roteiro até a animação, a trilha sonora, os efeitos especiais, tudo. Eu já falei no vídeo anterior, mas eu vou falar de novo. Se você ainda não tá assistindo o Sword Art Online Alicization e por algum motivo tá só acompanhando as análises, comece a assistir, cara, tá muito bom e provavelmente só vai melhorar, porque é isso que o feedback da galera que leu as light novels e o mangá tá passando pra gente e o anime tá comprovando realmente, não é só a falação do público que acompanha, dos fãs, não, o anime tá realmente se mostrando muito bom. E acho que é isso, esse episódio ele foi mais complexo que os outros, então a análise precisou ser mais explicativa. Eu espero que eu tenha conseguido trazer todos os principais pontos que podem ter gerado dúvida a qualquer um que esteja assistindo a série. Então se você ainda ficou com alguma dúvida mesmo depois dessa análise, mesmo depois de ter assistido o episódio, deixa aí nos comentários que eu posso esclarecer isso nas próximas análises, eu posso trazer novamente esses pontos para discussão. E no mais é aquela coisa de sempre, mesmo que você tenha entendido tudo, é importante deixar o seu feedback porque eu gosto de saber a sua opinião, eu preciso saber a sua opinião para sempre melhorar o meu conteúdo. E é importante também você deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito para não perder os próximos vídeos e as próximas análises e compartilhar esse vídeo com seus amigos que também curtem animes, que curtem Sword Art Online. Caso eles ainda não estejam assistindo, você pode mandar esse vídeo e falar: olha só como tá bom, esse cara tá falando que tá bom demais, então você deveria assistir e acompanhar esse anime comigo. E aí você vai ter um amigo para assistir com você e vocês vão poder trocar uma ideia e vai ser muito legal para todo mundo. Eu vou ganhar mais um espectador, você vai ganhar um amigo para trocar uma ideia sobre isso, todo mundo fica feliz. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! E eu pensei que havia entendido, amor.